Quando você se achar um idiota por causa de alguma ação ou por causa de um pensamento seu, lembre-se que existe este ser humano chamado Seed Kageno, e ele consegue ser 2 ou até mesmo 3 vezes mais burro do que você. Sério, mano, eu li em 3 mídias diferentes essa burrice do Seed. Eu vi em mangá, eu vi em novel, eu vi agora em anime. E nas 3 vezes eu quase tive um treco, cara. Porque era muita burrice em pouco tempo. Sério, parece que em troca desse poder todo que ele tem, a inteligência dele praticamente deixou de existir. E isso deixou esse episódio bem engraçado. Mas enfim, hoje eu vou trazer a review do episódio 7 da segunda temporada de The Eminence in Shadow, ou Kage no Jitsuryakusha. Que, como eu disse, teve bastante coisa engraçada. Pra variar, né? Senão não seria The Eminence in Shadow. Mas eu também tive alguns pequenos probleminhas com esse episódio. Mas eu só vou falar disso no final. Então, sem enrolação, bora começar com esse vídeo. O episódio começa com um clima de tristeza total. Com a Alpha completamente deprimida depois de ter descoberto que o Seed tinha traído a Shadow Garden. Claro, essa era a reação mínima que ela iria acabar tendo, já que ela praticamente dedicou metade da vida inteira dela ao Seed e também a essa organização. Fora que ainda tinha o fato de que ela acreditava que a Shadow Garden só era o que era porque o Seed tinha ajudado elas. Mesmo que 90% das coisas que elas fizeram foi apenas por habilidades delas e não do Seed. Mas vamos deixar esse pequeno detalhe de lado. Mas para acabar com essa tristeza, a Nu acaba chegando para poder atualizá-las sobre a organização do Getan, dizendo que eles tinham tentado circular notas de dinheiro falsas, e também tinha o fato de que eles estavam envolvidos com o culto de Diabolos, o que ao ouvir acaba deixando a Gama e a Alpha com uma pulga atrás da orelha, porque isso significava que o Seed sabia que a organização do Getan tinha envolvimento com o culto de Diabolos. E após isso, a Beta ela acaba chegando correndo no local, dizendo que ela conseguiu decifrar o código que o Seed tinha passado para ela no episódio anterior. E quando elas leram aquela carta, o susto tinha finalmente passado, porque o Seed tinha dito que ele tinha traído a Shadow Garden porque ele tinha um plano. E esse plano era tudo o que ele acabou fazendo nesse tempo, que era circular as notas de dinheiro falsos e conseguir uma quantidade imensa de moedas de ouro. E a localização dessas moedas era no local onde elas tinham ajudado ele a conseguir recuperar a irmã dele. O que aqui acabou sendo uma belíssima burrice dele, porque isso fez o plano dele ir por água abaixo. E depois de ler aquela carta, as garotas começaram a se desgraçar em lágrimas. Elas ficaram muito aliviadas de que o líder não tinha abandonado elas e principalmente não ter matado uma delas, porque a Delta, apenas ouvindo aquela choradeira toda, ela chegou ali no meio da conversa, com medo de tomar um esporrão, mas ela só ficou confusa mesmo com o que estava acontecendo, já que ela não sabia metade das coisas do que estava acontecendo. E após isso, depois de ter uma cena toda emocionante ali, elas foram atrás daquelas moedas. E isso acabou desencadeando uns eventos meio engraçados. E elas acabaram sendo bem rápidas no roubo das moedas, já que enquanto o Seed estava matando alguns bandidos e voltava alegremente para a base, ele acabou vendo que as moedas não estavam bem onde elas estavam. E enquanto ele começava a ter um treco, algumas subordinadas da Yukimi acabaram dizendo para ele que a Yukimi não tinha voltado, e elas achavam que o Getan estava voltando contra ela. E ao escutar aquele nome, o Seed surta completamente, porque ele pensou que o Getan era o responsável por ter roubado as moedas de ouro. E quando mexe com dinheiro, meu amigo, esse cara aqui, ele não vai perdoar de jeito nenhum. E ele não perdoou nem um pouco. E aqui meio que começa o meu problema com esse episódio. A Yukimi e o Getan, eles finalmente tinham se encontrado. E a Yukimi, ela deu um pau nele. Ela sem nenhuma dificuldade conseguiu cortar ele o suficiente para ele ficar sangrando bastante. E enquanto o cara ele ficava se escrupiando ali, dizendo que ela só usou esse poder para poder tirar tudo dele, ela ficava olhando com um olhar meio de pena para ele. E ela até mesmo disse que não sabe exatamente como ele acabou daquele jeito, mas ela queria acreditar de que havia um pingo de bondade nele. Por isso, para ela, a sua vingança já tinha terminado ali. E diferente do que ela pretendia, ela decidiu não matá-lo, o que acabou sendo um belo de um erro, porque mais puto do que já tava, o Getan não gostou nem um pouquinho de ser poupado. E ele acabou tomando uma das pílulas de Diabolos para conseguir ficar mais forte o suficiente para poder se levantar e atingir a Yukimi pelas costas. E aqui já entra uma das partes originais do anime, que é que as pílulas de Diabolos acabaram curando os olhos do Getan. Só que aí fica a dúvida, por que esse tempo todo ele só não tomou uma para pelo menos conseguir curar a visão dele? Ele não sabia, mas ele sabe que essas pílulas realmente dão efeito, ele nem pensou sobre isso. De primeiro eu achei da hora, mas quando eu pensei nisso não fez o menor sentido. Bom, pra sorte da Yukimi, o Seed, ou melhor, o John Smith, ele já chegou no soco do Getan para poder salvar. E aqui começa mais um dos mal entendidos da obra e acaba deixando um clima que é sério e engraçado ao mesmo tempo. O Seed, ele várias vezes diz que ele apenas está lá para conseguir recuperar
recuperar algo que é precioso dele. E claro, ele tá falando sobre as moedas de ouro. Só que o Getan e a Yukimi acabaram interpretando de que ele estava se referindo a Yukimi em si. Que inclusive mais uma coisa original do anime é que aqui a Yukimi ela tá consciente. Naquele ataque do Getan ela tinha desmaiado na hora. E assim ficou esse mal entendido no ar. Enquanto isso, o John tava encacetando o Getan de porrada. O que aqui mais uma vez uma mudança no anime, aqui eles encurtaram demais a luta entre eles. Tanto que aqui o John ele nem ao menos usou os fios dele. Mas uma coisa original que eles acabaram colocando aí no meio que eu achei bem da hora foi que o Getan ele tentou tomar mais pílulas de diabolos. E o John, na maior ignorância possível, ele não deixou, dando uma cotovelada na boca do Getan. Só não é deixado claro se ele conseguiu tirar as pílulas de diabolos da boca do Getan. Mas mesmo que não conseguisse, não faria a menor diferença. E aí que começa mais uma cena de espancamento. O John diz que ele acredita que o Getan tinha algo para dizer, claro, se referindo às moedas. Só que o Getan se recusava a dizer o que ele achava que teria. E com isso ele acabou levando muito, mas muito soco na cara. Ao ponto de que chegou uma hora que a cena até mesmo acabou cortando com o Getan todo esculpiado no chão. E enquanto era espancado pelo John, ele acabou lembrando que o poder que o John acabou demonstrando era muito parecido com um certo garoto que fez ele acabar ficando cego. Que claro, esse garoto era o Cid, que na época simplesmente vestia um papelão na cabeça pra matar um monte de bandido por aí. E o Getan diz que se ele tivesse aquele poder, talvez nada do que aconteceu no passado dele teria acontecido. Então, já cansado de se recusar a falar, o Getan disse que deixaria o seu tesouro mais precioso com o John. E enquanto ele falava isso, ele apontava para a Yuki. E depois de fazer isso, infelizmente, o Getan acaba morrendo. E depois de ter espancado o Getan até a morte, o John acaba indo até a Yukimi para poder curá-lo. E a Yukimi estava completamente despedaçada depois de ter visto aquilo. Mas daria para dizer que foi preciso ela ver aquilo acontecer. E quando ela foi curada pelo John, ela acabou percebendo que ele era a mesma pessoa que acabou curando ela no passado. E daria para dizer que ela acabou sendo salva uma segunda vez por ele, o que acabou fazendo ela agradecer. Após isso, a Yukimi acaba voltando até a sua base. E lá ela descobre que as suas moedas de ouro foram roubadas. E após isso, ela acaba encontrando a Alpha, que não estava lá para lutar, e sim para fazer uma parceria com ela. Além disso, ela acaba mostrando uma carta para Yukimi, que era uma carta do Getan, onde não é especificado o que ele acabou escrevendo. Mas nessa carta é mostrada que ele acabou sendo incitado pelo culto de diabolos. Então, além de estar quebrado, ele ainda estava sendo incitado. O que mostra que realmente o estado mental dele não estava das melhores coisas. E indo até lá, a Alpha decidiu propor uma parceria entre a Shadow Garden e a organização da Yukimi. E isso faz ela até acabar fazendo uma pequena brincadeira, dizendo que enquanto a Shadow Garden ficava na linha de frente, a organização dela ficava na linha de trás. Mas no final, ela acaba aceitando essa parceria. Agora, quando a gente vai ver essa parceria realmente em ação, meu amigo, pelo visto a gente não vai saber em tão pouco tempo não. E depois, para acabar com esse episódio, nós temos vários minutos inteiros do Cid junto com a Delta cavando no exato lugar onde o Getan tinha apontado. E o que acontece é que o Cid tinha interpretado de que o Getan tinha apontado para o local onde a Yukimi estava, era o local onde ele tinha escondido as moedas de ouro. Vocês têm noção a burrice que esse personagem ele demonstrou em um episódio só? Ele primeiro ferrou com o plano inteiro dele de que era conseguir um monte de dinheiro apenas para ele, dando a localização. E ele também achou que as moedas estavam embaixo da neve. Assim, eu não sou nenhum especialista, mas se eu vou esconder um monte de dinheiro em algum lugar, eu acho que eu não ia deixar embaixo da neve. E se fosse pra deixar aí, eu ia enterrar não sei quantos metros de profundidade. E aí, como esse idiota aí, ele pensou que apenas tinha perdido dinheiro, ele pensou num plano incrível, que era desaparecer por alguns meses e depois dar as caras na Shadow Garden, porque ele pensou que as garotas iam estar muito bravas com ele. E se ele ficasse bastante tempo fora, a raiva delas iria ir embora com o tempo. E por isso ele só decidiu dar no pé. Mas, enquanto ele ia embora, a Delta acabou achando algo muito estranho, que aqui no anime eles realmente parece que mudaram para um cubo que tinha algumas linhas verdes. E aqui fica a pergunta para ver se eles vão acabar mudando o objeto que a Delta encontrou. Quem viu meu resumo do volume 5 sabe mais ou menos o que é essa coisa. Mas é aqui onde o episódio termina. Vamos lá, eu fiz piadinha, falei bem do episódio, falei do que foi cortado e até alterado e tudo. Mas eu vou falar uma pequena coisa que acabou me incomodando nesse episódio, que é mais ou menos a segunda
segunda metade dele, que é a luta do Getan contra a Yukimi e o John. Pelo menos a luta que deveria ter. Já que aqui, por algum motivo, eles decidiram ter a decisão de não mostrar a luta. A luta da Yukimi contra o Getan não teve. Quando mostrou que o Sage surtou porque não encontrou as moedas, praticamente já cortou pro final da luta. Não mostrou nem mesmo os diálogos que eles tiveram quando se encontraram, não mostrou nada. Só cortou pro final da luta deles. E também teve a, entre aspas, luta do Getan contra o John, que aqui eles não mostraram. Só mostrou o impacto que tava tendo, que tava destruindo algumas partes da floresta, mas não mostrou nada demais. E também outra coisa que infelizmente eles cortaram, que eu queria muito ter visto, é quando o Getan ele ingere as pílulas de Diabolos e aí ele fica com uma regeneração muito rápida. E isso praticamente obriga o Cid a ele dar uma de ignorante, porque quando ele vê que a regeneração ajuda muito o Getan, ele simplesmente começa a encacetar ele de porrada, começa a dar vários socos sem parar, pouco se importando se o cara tava se regenerando. E só depois de muito tempo as pílulas acabaram perdendo o efeito, só que eles infelizmente tiraram essa parte da luta. E é com isso que infelizmente eu tive problema com esse episódio. Basicamente não teve luta, e se teve, não mostraram, o que infelizmente me deixou meio decepcionado, mas de resto o episódio eu consegui gostar bastante. Mas e vocês? O que vocês acharam desse episódio? Gostaram? Não gostaram? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então se você é novo no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba, e então até o próximo vídeo.